Muitas pessoas conhecem a imagem de Elias sendo arrebatado em um carro de fogo, mas poucos compreendem o mistério que envolve sua vida. O que pode ensinar-nos um homem sem genealogia clara, sem títulos de nobreza, mas cuja voz abalou reis e multidões? Há segredos escondidos na trajetória desse profeta que não apenas confrontou a idolatria de Israel, mas também deixou lições eternas para a nossa caminhada espiritual. Talvez você também se sinta assim, cansado, invisível, sem saber de onde virá a provisão. Talvez esteja orando há anos sem resposta, ou enfrentando batalhas que parecem maiores do que você pode suportar. A história de Elias mostra que Deus não escolhe os mais preparados, mas os mais dispostos. Não chama os mais fortes, mas aqueles que se rendem ao seu espírito. Há um detalhe poderoso. Antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, Malaquias anuncia que Elias seria enviado como sinal. Isso significa que sua vida não foi apenas um relato antigo, mas uma profecia viva que ecoa até hoje. O que aconteceu com ele tem implicações diretas para nós, que aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Poucas pessoas percebem, mas a chave para compreender o legado de Elias está em 3 dimensões: seu chamado misterioso, seus milagres que revelam a fidelidade divina e sua intimidade com o Deus que fala no silêncio. Ao atravessarmos esses episódios, descobrimos que não são histórias distantes, mas respostas para dilemas que vivemos agora. E se eu lhe disser que a maneira como Elias ouviu a voz de Deus no Monte Horebe é a mesma que pode transformar suas noites de silêncio? E se o fogo que caiu no Carmelo ainda aponta para a chama que pode reacender em sua vida hoje? A Bíblia não registra esses acontecimentos para a memória apenas, mas como mapa de fé para cada geração. Esse profeta não apenas enfrentou reis, mas também suas próprias crises internas. Não apenas fez descer fogo, mas também chorou sob o peso da solidão. Sua vida nos conecta com o Deus que não se revela apenas em manifestações grandiosas, mas também em suspiros suaves que alcançam a alma. E é nesse encontro entre glória e fraqueza, entre fogo e silêncio, que vamos percorrer juntos a trajetória de Elias. Uma jornada que vai revelar que, se ainda respiramos, Deus ainda não terminou conosco. E o mesmo Senhor que levou Elias em um carro de fogo deseja reacender em nós a chama de sua presença. Elias surge na narrativa bíblica como uma chama inesperada em meio à escuridão. Um homem sem genealogia detalhada, vindo de Tisbé, em Gileade, apresentado como se o próprio vento o tivesse trazido. Não sabemos de sua infância, nem da história de sua família, e justamente nesse mistério repousa sua força. Quando menos se esperava, ele se levanta diante de reis e multidões para anunciar que a voz de Deus não está emudecida. Essa ausência de passado documentado nos lembra que, para Deus, não importa de onde viemos, mas para onde Ele nos chama. O profeta aparece pela primeira vez como portador de uma sentença dura. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva senão pela minha palavra. 1 Reis 17:1. Não era uma opinião, era uma palavra revestida de autoridade. O silêncio da chuva se tornaria um grito celestial contra a idolatria que dominava Israel. Aqui vemos como um só homem, sem títulos ou heranças, pôde ser usado como trombeta do juízo. Muitas vezes também sentimos que não temos qualificações, mas Elias mostra que basta estar diante de Deus para que até reis escutem. Malaquias 4:5 ecoa como promessa: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A vida de Elias não foi apenas um relato histórico, mas um prenúncio profético. Ele era o sinal de que antes do fim sempre haverá um mensageiro, alguém que clama contra a idolatria e lembra que Deus ainda governa.
Isso nos mostra que cada geração precisa de uma voz que desperte consciências. E talvez a sua vida tenha sido preparada justamente para ser essa voz em sua família. O chamado de Elias não aconteceu em templos luxuosos, mas nas terras áridas de Gileade. Ali, entre montanhas e desertos, forjou-se a coragem de um homem que aprendera a depender do invisível. Deus escolhe cenários improváveis para formar seus instrumentos, porque é no deserto que aprendemos a ouvir o sussurro que sustenta. Assim como Elias, muitos de nós estamos sendo moldados em lugares de silêncio e anonimato para um dia sermos levantados como resposta. O mistério em torno de sua origem nos convida a refletir. E se o que mais importa não for a história que nos precede, mas a missão que carregamos? Elias não aparece para nos contar sobre seus pais, mas para nos lembrar de que todo chamado é maior do que nossas raízes. Isso quebra a desculpa daqueles que acreditam que só pode ser usado quem vem de uma linhagem nobre ou espiritual. O profeta foi sinal de ruptura em um tempo em que Israel se inclinava diante de Baal. Sua aparição abrupta representa o sopro divino que interrompe a rotina da idolatria. É assim também conosco. Em meio ao conformismo, Deus levanta homens e mulheres que se tornam lâmpadas acesas em tempos de escuridão. Talvez você mesmo tenha sentido esse peso, o de não calar, o de anunciar, mesmo sem entender de onde vem tanta ousadia. Elias nos mostra que um chamado verdadeiro não começa com explicações, mas com obediência. Ele não perguntou a Deus como sustentaria sua vida, nem como enfrentaria um rei. Apenas se levantou e falou. Sua história inicial nos prepara para compreender que cada provisão, cada milagre e cada confronto que veremos depois não nasceram do acaso, mas da fidelidade de um homem ao pacto eterno. E é justamente nessa obediência inicial que começamos a entender os milagres que logo virão. Logo após anunciar a seca, Elias experimenta na própria pele a escassez que havia profetizado. O mesmo Deus que o enviara diante de Acabe, agora o conduz ao ribeiro de Querite. Ali, escondido dos homens, mas à vista do Altíssimo, o profeta bebe da água que ainda corria e recebe alimento inesperado. Corvos trazendo pão e carne, dia após dia. O impossível se torna rotina, como se a criação inteira estivesse subordinada à ordem divina para sustentar aquele que obedece. Esse sustento é mais do que provisão, é um sinal de que quem serve ao Senhor nunca fica abandonado. Corvos, que naturalmente não alimentam sequer seus filhotes, foram transformados em mensageiros da fidelidade divina. A lição é clara. Deus pode usar até os meios mais improváveis para cuidar de nós. Quantas vezes pensamos que o socorro virá de mãos conhecidas, mas ele chega de onde menos esperamos? Quando o ribeiro seca, Elias é direcionado para Sarepta, uma cidade gentílica. Lá, encontra uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um resto de azeite. Era o retrato da desesperança. No entanto, ao ouvir a palavra do profeta, ela decide confiar. E naquele ato de fé, a farinha e o azeite não se esgotam. O milagre não é abundância extravagante, mas provisão diária. É como o pão de cada dia que Jesus nos ensinou a pedir. Essa história fala ao coração de quem se vê no limite, com os recursos acabando, a força diminuindo e a esperança vacilando. A promessa escondida é que, quando oferecemos a Deus o pouco que nos resta, Ele transforma em sustento contínuo. A mesa da viúva, que deveria ser o lugar do último suspiro, se torna altar de vida. Quantas casas hoje precisam dessa transformação? Da escassez para a mesa servida pelo próprio céu. Mas o milagre não para na farinha e no azeite. O filho da viúva adoece e morre, lançando sobre ela a sombra da perda irreparável. É nesse momento que Elias clama, estende-se sobre a criança e invoca ao Senhor. O impossível acontece. A vida retorna.
Essa ressurreição não apenas devolveu um filho à sua mãe, mas revelou que Deus não é apenas sustento no presente, Ele é o Senhor da vida e da morte. Aqui, a fé se aprofunda. A viúva declara ao profeta: agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O milagre gerou convicção, e é assim também conosco. Quando a vida renasce, onde só havia lamento, entendemos que a palavra não é teoria, mas poder vivo. Talvez você também precise que algo ressuscite, um relacionamento, uma esperança, um chamado que parecia enterrado. Esses primeiros milagres moldam Elias e nos preparam para a cena grandiosa que virá no Monte Carmelo. O profeta que bebeu do ribeiro, que foi sustentado por corvos, que viu a farinha e o azeite se multiplicarem e que presenciou a vida voltar ao menino, agora carrega em si a certeza de que o Deus que responde no secreto também responderá diante das multidões. O palco está sendo preparado para um confronto que marcará a história de Israel. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O cenário é o Monte Carmelo, um lugar alto, onde o céu parece se inclinar sobre a terra. Ali, Elias desafia os profetas de Baal e Azerá, quase 900 homens contra um. O contraste é gritante. De um lado, o altar da idolatria. Do outro, um único profeta sustentado pela palavra do Senhor. Não era apenas uma disputa religiosa, mas uma batalha espiritual que definiria o coração de Israel. O povo, dividido, aguardava a resposta do fogo. Elias ergue sua voz com uma pergunta cortante: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Essa convocação ecoa ainda hoje em quem vive uma fé vacilante, dividida entre a confiança no invisível e os altares modernos da segurança humana. Não havia mais espaço para neutralidade, ou o povo retornava à aliança, ou se afundava na mentira. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram, cortaram-se até sangrar, mas nada aconteceu. O silêncio do céu denunciava a falsidade de seus deuses. Elias, por sua vez, restaura o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Antes que o fogo caísse, era preciso restaurar a identidade quebrada do povo. Muitas vezes, também precisamos restaurar nosso altar interior antes de esperar pela resposta de Deus. Em seguida, Elias faz algo que parecia insensato. Manda derramar água sobre o sacrifício, até encharcar a lenha e encher de água a valeta ao redor do altar. Humanamente, isso anulava qualquer possibilidade de combustão. Mas espiritualmente, era a prova de que o fogo não seria fruto de truque humano, mas da intervenção divina. Quando Deus quer se manifestar, Ele remove toda dúvida de que o milagre vem dele. Elias ora com simplicidade: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus e que fazes voltar o coração deles. Não há gritos, nem rituais complexos, apenas uma oração sincera. E então o céu se rasga, fogo desce, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até o pó. Não restou dúvida. O Deus vivo respondeu, e toda a assembleia caiu com o rosto em terra, clamando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O confronto não termina aí. Elias ordena a execução dos falsos profetas, cortando o mal pela raiz. Israel precisava não apenas ver o poder de Deus, mas romper definitivamente com a idolatria. Da mesma forma, não basta reconhecer quem é o Senhor. É preciso destruir os altares que nos mantêm presos. A fé verdadeira exige decisão, renúncia e obediência.
Por fim, após anos de seca, Elias sobe ao cume do Carmelo para orar por chuva. Ele se curva, coloca o rosto entre os joelhos e insiste em oração até que a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem surge no horizonte. Do fogo à chuva, Deus mostra que é tanto o Senhor do juízo quanto o Senhor da misericórdia. E esse equilíbrio nos prepara para compreender que até os profetas, após grandes vitórias, também enfrentam crises profundas. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Depois da vitória no Monte Carmelo, Elias experimenta algo inesperado: o peso da ameaça de Jezabel. A rainha jura tirar-lhe a vida, e o profeta, que havia enfrentado centenas de homens, agora foge de uma mulher dominada pelo espírito de morte. Esse contraste revela a fragilidade humana. Mesmo os que provaram a glória do céu podem se sentir abatidos pela pressão do inimigo. O homem de fogo agora se refugia no deserto, pedindo a morte como se não houvesse mais propósito. É no deserto que Elias, cansado, se deita sob um zimbro e ora para que sua vida termine. Aquele que clamou por fogo agora se apaga em silêncio, sentindo-se sozinho e inútil. Quantos de nós também já pedimos para desistir depois de grandes lutas? O deserto simboliza esse ponto de esgotamento onde parece não haver saída. Mas é justamente ali que a provisão divina se manifesta de maneira mais íntima. Um anjo toca Elias e lhe oferece pão e água. Não é banquete, mas é alimento suficiente para reerguê-lo. Deus não responde à oração de morte, mas concede sustento de vida. O profeta come, dorme novamente, e pela segunda vez o anjo insiste: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O que parecia fim era apenas intervalo. Assim também acontece conosco. Deus não atende ao clamor de desistência, mas nos dá força para continuar. Fortalecido, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Ali, entra em uma caverna e ouve a voz de Deus perguntando: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é mais do que geográfica, é existencial. Deus não ignora a dor do profeta, mas o convida a refletir sobre sua fuga. Muitas vezes, quando nos escondemos, Deus vem ao nosso encontro com perguntas que expõem a raiz do nosso medo. No alto do monte, Elias testemunha manifestações grandiosas: vento forte que quebra rochas, terremoto que sacode a terra, fogo que consome. Mas em nenhuma delas estava o Senhor. Depois de tudo, vem um sussurro suave. E é nessa voz discreta que Elias reconhece a presença divina. Essa revelação é profunda. O Deus que envia fogo no Carmelo é o mesmo que se revela no silêncio. A intimidade com ele não está apenas nas grandes demonstrações, mas no segredo da quietude. Ao cobrir o rosto com seu manto, Elias entende que diante de Deus não se vive de glórias passadas, mas de renovação diária. O Senhor, então, lhe dá nova missão: ungir reis e chamar Eliseu como sucessor. Isso mostra que mesmo quando achamos que tudo acabou, Deus ainda escreve capítulos que não imaginamos. A crise não foi fim. Foi ponte para uma renovação de propósito. A história nos lembra que o profeta não foi vencido por Jezabel, nem pela solidão, mas foi reerguido pela voz suave de Deus. O homem que pediu para morrer volta a caminhar com nova direção. Essa transição prepara o cenário para novos confrontos, onde a justiça divina se manifestará de maneira implacável contra aqueles que desafiaram o Senhor, como Acabe e Jezabel. Acabe, rei de Israel, olha para a vinha de Nabote como quem cobiça algo pequeno, mas com desejo insaciável. O jardim simples de um homem justo se torna o alvo de sua ambição.
Nabote, porém, recusa vender, porque a herança recebida de seus pais não podia ser trocada por ouro nem por terras maiores. A fidelidade dele à aliança com Deus confronta o desejo egoísta do rei. Quantas vezes também somos tentados a abrir mão do que é sagrado por conveniências momentâneas? Jezabel, esposa de Acabe, entra em cena com frieza. Se o rei se entristece por não conseguir o que deseja, ela maquina sem escrúpulos, trama falsos testemunhos, manipula líderes e sentencia Nabote à morte injusta. A violência travestida de legalidade se cumpre e a vinha é tomada à força. Essa história nos mostra como a injustiça se disfarça de normalidade e como corações endurecidos podem corromper estruturas inteiras. É nesse contexto que Elias novamente se ergue como voz profética. Ele enfrenta o rei Acabe sem temor, declarando: "Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu." A coragem de Elias é fruto da convicção de que a justiça divina não se cala. Quando o poder humano oprime, a voz de Deus irrompe como trovão para lembrar que ninguém está acima do trono eterno. A profecia se estende também a Jezabel. Elias anuncia que seu corpo não seria sepultado com honra, mas devorado por cães junto ao muro de Jezreel. É um juízo severo, mas proporcional à frieza de seus atos. Essa sentença revela um princípio espiritual profundo. Quem despreza o pacto colhe vergonha como herança. Não há muralhas nem coroas que possam proteger da mão do Deus justo. Curiosamente, ao ouvir a palavra de juízo, Acabe rasga suas vestes, veste-se de pano de saco e jejua. Um lampejo de arrependimento se manifesta. Deus, em sua misericórdia, adia a sentença completa, mas não a cancela. Esse detalhe nos ensina que até o pior dos reis ainda pode tocar o coração de Deus quando se humilha. A justiça é firme, mas a misericórdia ainda estende tempo para arrependimento. Essa narrativa expõe dois caminhos: o da cobiça que leva à morte e o da submissão que pode trazer misericórdia. Nabote escolheu a fidelidade, mesmo pagando com a vida. Acabe escolheu a ambição, e sua linhagem foi marcada por juízo. Jezabel escolheu a manipulação, e sua memória se tornou símbolo de corrupção. Cada decisão é uma semente que germina em destino. O episódio da vinha mostra que Deus não é indiferente às lágrimas dos inocentes. O sangue derramado de Nabote clamava, e o Senhor respondeu. Essa justiça abre o enredo para compreendermos como a linhagem de Acabe continuaria a desafiar a santidade de Deus, e como Elias ainda seria instrumento para revelar o juízo que cairia sobre a casa real. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias sobe ao trono, mas herda não apenas a coroa, também a rebeldia. Ferido gravemente por uma queda, em vez de buscar ao Senhor, ele envia mensageiros a Baal-zebub, deus de Ecrom, esperando ouvir se sobreviveria. O gesto revela a dureza de seu coração. Preferiu consultar um ídolo distante em vez de dobrar os joelhos diante do Deus de Israel. Quantas vezes também buscamos respostas em vozes estranhas, quando o trono já nos espera em silêncio. A resposta divina vem por meio de Elias, que intercepta os mensageiros e declara: "Por acaso não há Deus em Israel para que vades consultar a Baal-zebub?" A sentença é clara: Acasias não se levantará de seu leito, mas morrerá. O profeta mostra que buscar segurança em qualquer outro nome é romper a aliança com o Altíssimo. Essa advertência ecoa em nossos dias, quando tantos confiam mais em sistemas humanos do que na voz eterna. Enfurecido, o rei envia um capitão com 50 homens para prender Elias, mas fogo desce do céu e os consome. A cena se repete com outro capitão e mais 50 soldados. O homem que antes fugira de Jezabel, agora vê o céu responder em juízo contra os que o desafiam. Isso nos lembra que o poder não está nas mãos do profeta, mas no Deus que o sustenta.
O fogo não é de Elias, é do Senhor. O terceiro capitão, diferente dos anteriores, não ousa levantar soberba. Ele se prostra diante de Elias, suplica por sua vida e a de seus homens. E o anjo do Senhor ordena ao profeta que vá com eles, porque a humildade havia aberto o caminho. Aqui aprendemos que a humilhação verdadeira pode deter até o juízo iminente. O coração quebrantado tem mais força diante de Deus do que exércitos arrogantes. Elias, então, se apresenta diante de Acasias e reafirma a palavra já declarada: o rei morrerá porque desprezou o Senhor. Não houve volta, nem adiamento. Diferente de seu pai, que ao menos mostrou sinais de arrependimento, Acasias morre em sua obstinação. Sua história é testemunho de que cada geração pode escolher romper ou repetir os erros de seus antepassados. Ele escolheu perpetuar a idolatria e colheu destruição. O contraste é marcante. O fogo do céu, que antes provou a santidade de Deus no Carmelo, agora sela o juízo contra um rei rebelde. Esse fogo é sinal de que o Senhor não muda. Ele continua respondendo contra a idolatria, seja diante do povo ou dentro dos palácios. Cada chama que consumiu os soldados é também advertência a todo coração que insiste em caminhar sem reverência. Esse confronto mostra que Elias não apenas carregava a autoridade para profetizar, mas também para confrontar reis que se afastavam do pacto. Contudo, sua missão estava chegando ao fim e era tempo de preparar o sucessor. A história agora se move para um dos momentos mais marcantes da Bíblia: a passagem do manto para Eliseu, o discípulo que receberia uma porção dobrada do espírito de seu mestre. O encontro entre Elias e Eliseu acontece de forma simples, mas carregada de simbolismo. O profeta lança seu manto sobre o jovem agricultor, interrompendo a rotina dos bois e do arado. Não houve discurso nem explicação, apenas um gesto profético. O manto representava a transferência de chamado, a sombra da autoridade espiritual que agora repousava sobre Eliseu. Assim, aprendemos que os maiores convites de Deus muitas vezes chegam em gestos silenciosos, mas cheios de eternidade. Eliseu não hesita em sua decisão. Ele sacrifica seus bois e queima o arado, transformando ferramentas de trabalho em altar de despedida. Esse ato é uma renúncia total. Não havia caminho de volta. Para seguir o profeta, ele corta todo o laço com o passado. É uma cena que nos ensina que o chamado de Deus exige entrega completa, sem reservas. Seguir adiante significa não deixar rotas de fuga para a antiga vida. À medida que caminhava com Elias, Eliseu demonstrava fidelidade. Ele se recusava a se afastar do mestre, mesmo quando Elias o aconselhava a ficar. Essa insistência não era teimosia, mas discernimento. Ele sabia que o momento da partida se aproximava e não queria perder a oportunidade de herdar algo maior. Essa perseverança mostra que as maiores bênçãos pertencem àqueles que permanecem firmes até o fim. Quando finalmente Elias é levado ao céu em um carro de fogo, acompanhado de cavalos flamejantes, a cena rompe os limites da imaginação. O profeta não prova a morte. Sua partida é uma coroação divina, um testemunho de que há recompensa para quem anda na presença do Senhor. Eliseu, em lágrimas, grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." O vínculo entre mestre e discípulo havia se transformado em herança eterna. O pedido de Eliseu também se cumpre. Ele recebe porção dobrada do espírito que estava em Elias. O manto, que antes simbolizava a autoridade do mestre, agora se torna instrumento de milagres em suas próprias mãos. Ao tocar as águas do Jordão, elas se abrem, confirmando diante dos filhos dos profetas que o mesmo Deus estava com ele. O sucessor não apenas continuava a obra, mas a expandia. Essa sucessão não é apenas um relato histórico, mas uma lição de vida.
Todos nós somos chamados a transmitir fé e legado, seja a filhos, discípulos ou à próxima geração. O que Elias fez por Eliseu nos lembra que não existe ministério verdadeiro sem herança. O propósito de Deus não termina em uma pessoa. Ele se multiplica em outros corações dispostos. Assim, a narrativa mostra que enquanto Elias é levado em glória, Eliseu permanece na terra para viver a responsabilidade de continuar a missão. O céu se abre para um e o chão se abre para o outro, como se a eternidade e a história se encontrassem naquele instante. E a história agora avança para revelar como os juízos anunciados por Elias começariam a se cumprir, trazendo queda sobre a casa de Acabe e mostrando a soberania do Deus que não esquece sua palavra. Com a partida de Elias, o fio da história não se rompe. Seu legado continua vivo e as palavras de juízo contra a casa de Acabe começam a se cumprir. Jeú, levantado por Deus como instrumento de justiça, executa o que havia sido anunciado, derruba a dinastia, destrói os ídolos e elimina a influência corruptora de Jezabel. O destino da rainha, devorada por cães, junto ao muro de Jezreel, mostra que nenhuma soberba permanece de pé diante do decreto divino. Essa sequência de juízos não é apenas relato histórico, mas lição espiritual. A idolatria pode até prosperar por um tempo, mas sua queda é certa. Deus levanta homens como Jeú para cortar o mal pela raiz, lembrando-nos de que sua paciência não é indiferença. Quando o cálice da injustiça transborda, o Senhor se levanta como justo juiz. O fim da linhagem de Acabe revela que não há trono humano capaz de resistir ao trono eterno. Enquanto o juízo se cumpre, Eliseu começa a trilhar seu ministério. Mas diferente de Elias, seus milagres carregam mais compaixão que confronto. Ele multiplica o azeite da viúva, purifica as águas de Jericó, alimenta multidões com provisão inesperada. É como se a dureza do fogo de Elias desse lugar ao consolo da chuva em Eliseu. Ambos revelam o mesmo Deus, mas sob diferentes facetas: justiça e misericórdia, juízo e cuidado. Cada milagre de Eliseu mostra que o legado de Elias não terminou com o carro de fogo. Ao contrário, foi ampliado. O manto não era apenas símbolo de poder, mas de continuidade. O Deus que respondeu com fogo no Carmelo é o mesmo que responde com óleo multiplicado na casa da viúva. O profeta não escolhe a forma como Deus se manifesta, apenas se dispõe a ser canal. Assim como Elias enfrentou reis e multidões, Eliseu se aproximava das dores do povo. Essa complementaridade nos ensina que o chamado profético não é uniforme. Uns são levantados para confrontar, outros para consolar. Uns para rasgar céus com juízo, outros para derramar bálsamo nas feridas. Mas todos apontam para o mesmo Senhor, que é ao mesmo tempo fogo consumidor e fonte de águas vivas. O cumprimento dos juízos mostra que a palavra de Deus não cai por terra. Tudo o que Elias anunciou se cumpriu em detalhes, lembrando-nos de que a história não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Altíssimo. Os tronos humanos são temporários, mas a promessa do Senhor é eterna. Esse princípio deve trazer temor aos que governam e esperança aos que sofrem. E enquanto o legado profético avança, percebemos que a mensagem não se encerra em fatos passados. Os juízos cumpridos e os milagres de compaixão se tornam sinais para nós. Eles apontam para verdades espirituais que continuam ecoando, convidando-nos a refletir sobre a oração persistente, a voz suave de Deus no silêncio e a fidelidade do Senhor sobre a história. É nesse ponto que a narrativa se abre para as lições espirituais e o simbolismo que atravessam gerações. A vida de Elias revela o poder da oração persistente. No Carmelo, ele se curvou ao chão e intercedeu 7 vezes até ver surgir a pequena nuvem.
Esse detalhe nos ensina que a fé não é desistir após a primeira tentativa, mas permanecer dobrando os joelhos até que o céu responda. Em nossos dias, isso significa orar pelos filhos, pelo lar, pela saúde, mesmo quando tudo parece estéril. A perseverança abre portas que a pressa nunca alcança. Outro símbolo marcante é a voz suave no Horebe. Deus se revelou não no terremoto nem no fogo, mas no sussurro. Isso nos lembra que muitas vezes Ele fala na simplicidade, nas pequenas coisas do cotidiano. Quantas respostas já vieram em forma de paz no coração, em uma palavra sutil, em um gesto inesperado. Aprender a ouvir o silêncio de Deus é tão importante quanto reconhecer seus milagres grandiosos. A relação entre Elias e Eliseu nos ensina sobre a importância da mentoria espiritual. O manto lançado sobre Eliseu não era apenas transferência de poder, mas convite à obediência e renúncia. Esse vínculo mostra que ninguém caminha sozinho na jornada da fé. Sempre precisamos de alguém que nos preceda e de alguém que venha depois de nós. O discipulado é o fio que costura gerações e mantém viva a chama da promessa. Também aprendemos sobre a soberania de Deus na história de Israel. Reis se levantaram, rainhas conspiraram, falsos deuses foram exaltados, mas a última palavra sempre foi do Senhor. Essa realidade nos consola. Por mais que os tempos pareçam sombrios, nenhuma trama humana escapa do olhar divino. Ele governa sobre nações e sobre detalhes pessoais, sobre impérios e sobre corações solitários. A fidelidade de Elias, mesmo em meio a crises, reforça que obedecer é mais importante do que entender. Muitas vezes ele caminhou sem saber o que viria depois, mas confiou na voz que o guiava. Esse exemplo nos chama à humildade de viver pela fé, não pelas circunstâncias. Ser fiel no pouco é o caminho para experimentar o muito que Deus reserva. O profeta também nos mostra que o pacto com Deus é inquebrável. Nabote preferiu morrer a vender sua herança, e essa postura ecoa como símbolo da fidelidade que devemos manter. A herança espiritual que recebemos não pode ser trocada por prazeres passageiros. Guardar o que é santo, mesmo sob pressão, é sinal de verdadeira aliança. Assim, Elias não é apenas uma figura distante, mas um espelho que reflete nossas próprias lutas e esperanças. Sua vida aponta para o chamado à fé inabalável, à oração constante, à escuta atenta e à confiança no Senhor que nunca falha. E quando olhamos para sua história, vemos que ela não se encerra em um carro de fogo, mas se prolonga em cada coração disposto a viver como testemunha do Deus vivo. A vida de Elias é mais do que um relato antigo, é um chamado vivo para nós. O profeta nos lembra que a oração persistente pode abrir céus fechados, que a fidelidade é mais forte do que a cobiça e que até no silêncio Deus continua falando. Sua história nos desafia a perguntar: até quando ficaremos divididos entre a confiança no Senhor e os altares modernos que tentam roubar nossa fé? O fogo que caiu no Carmelo ainda ecoa como símbolo de decisão. Hoje, esse fogo não precisa consumir sacrifícios de pedra, mas deve queimar a indecisão, a idolatria secreta e os medos que nos afastam de Deus. O sussurro suave do Horebe nos convida a silenciar as vozes externas e a redescobrir o Deus que fala de maneira íntima, em detalhes que só o coração pode perceber. E se Elias foi arrebatado sem provar a morte, é para nos lembrar de que o Senhor guarda promessas maiores do que conseguimos imaginar. Há um céu aberto sobre aqueles que permanecem fiéis. A herança desse profeta continua viva cada vez que alguém escolhe dobrar os joelhos, ouvir a voz do Espírito e obedecer mesmo sem entender o caminho todo. Agora, a decisão é sua. Você está disposto a deixar que essa chama reacenda em sua vida? Está pronto para reconstruir o altar, mesmo que esteja em ruínas? Pergunte a si mesmo:
Onde tenho buscado minhas respostas e diante de quem tenho dobrado os joelhos? Essas perguntas podem mudar o rumo da sua caminhada. Se este estudo tocou sua alma, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre como a palavra de Deus pode transformar sua vida. Cada vídeo será uma oportunidade de aprofundar sua fé e de redescobrir que, se ainda há respiração em você, Deus ainda não terminou a obra que começou.